Boa tarde a todos. Nós vamos, então, dar início à nossa atividade extra, que, tal como todas as atividades da nossa SIAC, né, também vai ser de modo virtual. Nossa atividade tem como tema, né, misturando para melhorar no laboratório de mistura polimérica de compósitos condutores. Eu sou Adriana, docente do Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química, e vou ministrar essa atividade segundo essa agenda, indicando, então, a localização do laboratório de misturas poliméricas e compósitos condutores, os poliméricos, os polímeros e o foco da nossa atividade, que são as misturas poliméricas. Bem, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Ilha do Fundão, né, mas em breve vão poder, então, visitar o Centro de Tecnologia, aonde um dos prédios é o Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, que é um instituto de pós-graduação da área de materiais poliméricos, e onde está localizado, então, o laboratório de misturas poliméricas e compósitos condutores, né? Então, o laboratório, dentro do Instituto, né, estão no bloco J do Centro de Tecnologia. Bem, então, aqui a lista dos poliméricos, a lista da equipe, coordenada pela professora Bluma, de pesquisadores, alunos de doutorado, alunos de mestrado, técnicos graduados, alunos de iniciação científica e também como membros dessa equipe, membros externos como eu lá da Escola de Química. E aí, entrando então nos polímeros usados para mistura poliméricas e também como objeto de estudo das pesquisas do grupo, do laboratório, nós temos então aqui uma lista, né? Iniciando aí com o polipropileno, que é um dos commodities mais consumidos no Brasil, em função da sua facilidade de processamento, sendo usado na fabricação de embalagens e também em algumas aplicações do setor automotivo. Outra poliolefina com propriedades superiores em relação ao PP, o poliestireno, que também apresenta, né, essa versatilidade, facilidade de processamento, usado na confecção de embalagens e também para estrutura de aparelhos eletrônicos. E dentre os copolímeros, né, temos o EVA, o copolímero dietileno acetato de vinila, muito versátil, a combinação das propriedades de flexibilidade desse copolímero e de adesividade. Por isso ele, então, sendo aplicado para confeccionar esses bastões de cola quente, muito usado em artesanato. Outro copolímero é o PBAT, que, embora de origem fóssil, apresenta como característica interessante a biodegradabilidade. E partindo para os polímeros de engenharia, começamos então aí, como exemplo, com o PVDF, o polifluoreto de vinilideno, que a presença do flúor na estrutura desse polímero confere alta resistência mecânica, a baixa e a alta temperatura, alta resistência à abrasão, alta estabilidade à radiação ultravioleta. É um polímero de engenharia muito utilizado hoje no setor de óleo e gás, para a confecção de conexões como estas que nós estamos vendo aqui, que são usadas nas tubulações de produção de petróleo. Dentre esses outros polímeros de desempenho, né,
aqui está a polianilina, como exemplo de polímero condutor, como podemos ver na estrutura química da pane, a presença desses anéis conjugados, então, confere a capacidade condutora para este polímero. Outro polímero também usado em mistura e estudado pelo grupo é o polimetacrilato de metila, que é um termoplástico que apresenta alta resistência ao impacto e excelente transparência, como nós podemos ver mediante as suas aplicações. E como matriz termorrígida, né, de estudo no grupo do laboratório, temos a resina epoxídica, essa matriz termorrígida que apresenta alta resistência mecânica e propriedade de aderência a diversos substratos, e é uma matriz termorrígida que compõe um dos produtos comerciais do nosso cotidiano, né? Como o Durepoxi. A resina epóxi, ela tem essa interessante característica de combinar propriedade mecânica com baixo peso. Como nós vemos que ela pode, então, ser útil, né, para ser empregada aí como matriz de estruturas de aeronave e também na confecção aí de pás de esqui. Mas entrando no nosso foco do assunto, que são as misturas poliméricas. Intuitivamente, né, misturas poliméricas são sistemas constituídos por mais de um polímero. Porque, ao utilizar esses polímeros de forma individualizada, nós não alcançamos a propriedade de interesse. Por isso, então, constituir um sistema em que possamos fazer um ajuste de propriedades para atender a nossa necessidade. Bem, então vamos aí definir misturas poliméricas. A propriedade de interesse. Aqui nós vemos que, né, a presença de uma ou mais matrizes poliméricas nessa mistura constitui, então, um sistema multifásico. Por que fazer mistura? Porque a partir do polímero inicial, material de partida, nós não temos a propriedade que desejamos. Por isso, é necessário a mistura com uma outra matriz polimérica nesse sistema para que possamos combinar as propriedades. Como um exemplo, partindo de uma matriz polimérica denominada A, que apresenta uma propriedade mecânica elevada, desejando, então, produzir um material, um artefato, do qual eu quero que esta matriz polimérica A passe a ter uma maior flexibilidade, é necessário a mistura desse polímero, dessa matriz polimérica A, com uma outra matriz que apresente uma maior deformação para poder conferir à matriz polimérica A uma maior flexibilidade. Flexibilidade que não é alcançada utilizando de forma individualizada essa outra matriz, mas que
formando, então, uma mistura, vamos combinar estas propriedades. Então, esperamos que esse sistema formado por essas duas matrizes possa apresentar um sinergismo de propriedade. Ou seja, para a outra matriz, que é muito flexível, vai adquirir uma resistência mecânica oferecida pela matriz polimérica A, que apresenta uma maior resistência mecânica. Em contrapartida, essa propriedade mecânica, essa resistência mecânica da matriz polimérica A vai ser ajustada pela incorporação do outro polímero, do polímero flexível. E é possível prever essa combinação de propriedades segundo a regra da mistura. Essa lei se baseia em que a combinação das propriedades, o sinergismo de propriedades é regido pela fração volumétrica desses constituintes presentes no sistema. Então, em função da composição da matriz polimérica A e do outro polímero, nós vamos conseguir prever o ganho, a melhora, o ajuste de propriedade desse sistema que eu não consigo obter utilizando esses polímeros de forma separadamente. Mas sabemos que as propriedades dos materiais poliméricos são dependentes da característica desse material e, estando em uma formulação, a propriedade final desta formulação depende da característica, da natureza da interface entre as matrizes para uma mistura polimérica e para a interface matriz aditivo, matriz carga para um compósito. Então, mediante a morfologia que vai ser formada durante a etapa de processamento, durante a etapa de conformação, durante a etapa de mistura desse sistema multifásico, nós vamos obter uma interface que vai permitir que esse sistema possa, então, ter como resposta o desempenho daquilo que é esperado. Então, como preparar misturas poliméricas para que possamos ter uma maximização da interface entre as matrizes poliméricas que constituem essa mistura? E assim, então, termos o ajuste de propriedades. Bem, aqui eu vou citar 3 rotas principais de preparação de misturas poliméricas. Misturas a partir de solução, misturas a partir da formação de reticulados poliméricos interpenetrantes e misturas preparadas a partir de um agente mecânico. Uma mistura mecânica. Bem, a mistura preparada a partir de solução, ela consegue obter uma interação entre as fases favorecida pela presença do solvente. Uma das matrizes poliméricas solubilizadas
permite que o grau de desordem, a entropia, seja reduzida durante o processo de mistura com a outra matriz polimérica. E assim, a partir de duas soluções individualizadas das matrizes, o sistema resultante vai atingir uma entropia próxima de zero, um grau de desordem próximo de zero, favorecendo essa interação entre as matrizes. E, por conseguinte, uma combinação de propriedades favorável dentro do esperado. Outra rota de preparação, então, é a formação de retículos poliméricos interpenetrantes. Esse sistema, ele é formado mediante a formação das ligações de reticulação, das ligações cruzadas de uma das matrizes, que permite que as cadeias da outra matriz polimérica possam se interpenetrar nessa rede formada. Por esse esquema, nós conseguimos ver que, diante da complexidade que está acontecendo por um processo simultâneo em que ocorre a formação da rede por meio das ligações cruzadas de uma matriz, a outra matriz consegue interpenetrar, sem que ocorra uma ligação química entre esses dois polímeros. De tal forma que conseguimos ver que a formação desses retículos interpenetrantes favorece uma maior interação interfacial entre as matrizes que compõem esta mistura. A outra rota de preparação é por meio de um agente mecânico. E essa rota de preparação tem alguns parâmetros que podem ser ajustados para que possamos ter a máxima interação entre as fases poliméricas. Esses parâmetros da preparação são tempo de mistura, a temperatura de mistura, a viscosidade dessas matrizes poliméricas, a taxa de cisalhamento imposta durante o processo de mistura. Bem, podemos então preparar misturas que formam um sistema viscoso. E no laboratório, nós dispomos de equipamentos, de agentes de mistura, que são capazes de atingir uma alta velocidade de mistura e, com isso, um aumento da área interfacial entre esses polímeros da mistura. Nós temos o ultradispersor, aqui à esquerda, e um outro equipamento que é capaz de promover uma dispersão porque atinge o nível de vibração atômico. Bem, essa cadeia tendo uma vibração ao nível atômico, vai conseguir ter uma boa interação com a outra matriz polimérica. E isso é possível preparando mistura nesse processador ultrassônico com ponteira.
Esses dois equipamentos, né, eles então são adequados para a preparação de misturas viscosas, que podem ser misturas de baixa a alta viscosidade. Aqui em uma foto ampliada, nós vemos então esse agente mecânico que promove a mistura. Aqui, né, a ponteira que consegue atingir uma vibração a nível atômico dessas cadeias. E aqui um vídeo que ilustra, então, essa preparação de uma mistura. A adição, né, de um aditivo sólido. A mistura inicialmente, né, desse aditivo à matriz, e que poderia, então, ser aí uma segunda fase polimérica. E aqui vamos poder acompanhar, né, o grau de interação resultante utilizando esses dois instrumentos, esses dois equipamentos. Sistema bem homogêneo. Mas também podemos preparar uma mistura a partir de materiais que têm uma forma sólida. E aí vamos utilizar como um agente mecânico de mistura um outro equipamento. No laboratório, nós dispomos, então, aqui deste criomoinho. Um equipamento que, por meio da velocidade atingida, né, da esfera que conduz, então, a trituração deste material sólido, né, conseguimos, então, tornar a forma inicial dessa matriz em um tamanho favorável à mistura. Bem, sendo que este moinho, né, conta com o auxílio da criogenia para poder favorecer essa trituração e obter, então, um sistema mais homogêneo. Por quê? A criogenia vai, então, congelar estas matrizes, diminuindo, então, a temperatura muito abaixo da temperatura de transição vítrea, na qual, então, temos esse material no estado vítreo, congelado tanto de mobilidade como de forma física, para que, então, a esfera do moinho possa triturar estes materiais, inicialmente grosseiros, de tamanhos grandes, a um material finamente dividido e que permite, então, uma maior facilidade e eficiência da mistura destes materiais. Bem, mas já vimos que podemos, então, utilizar de agentes dispersores de alta velocidade, podemos diminuir a temperatura para poder congelar esse material e tê-lo, né, aí de um tamanho menor que facilite e torne essa mistura mais eficiente, mas podemos aí alterar os outros parâmetros que podem conduzir a uma boa mistura. Dentre eles, então, a temperatura, a viscosidade e a taxa de cisalhamento imposta. Bem, o processamento de matrizes poliméricas, né, é muito largamente empregado
estando com essas matrizes num estado amolecido. Então, fazendo a mistura a uma temperatura acima da TG e próxima da TM, nós vamos ter esse material amolecido, que favorece uma boa dispersão. Mas podemos utilizar de uma estratégia para poder reduzir essa temperatura e também alcançar um bom grau de mistura, de dispersão desses componentes do nosso sistema. A estratégia é aumentar a taxa de cisalhamento para que a temperatura da conformação, a temperatura da mistura possa ser reduzida. Lembrando aqui, né, da dependência da viscosidade dos materiais poliméricos em função da taxa de cisalhamento, vemos que o comportamento pseudoplástico dos materiais poliméricos, né, tem a viscosidade reduzida sob altas taxas de cisalhamento, como as que são alcançadas para processos de conformação como a extrusão e a injeção. Bem, a diminuição da viscosidade dessas matrizes vai favorecer esse processo de homogeneização desta mistura, porque estando a uma viscosidade reduzida em função da alta taxa de cisalhamento, essas cadeias estão escoando na direção do fluxo e durante esse escoamento sob altas taxas de cisalhamento, vamos conseguir promover uma alta interação entre as matrizes poliméricas. Uma alta adesão interfacial entre essas matrizes para que possamos ter um sistema homogêneo e a combinação de propriedades desejadas. No laboratório, nós temos este outro equipamento utilizado como, então, para mistura mecânica. É um misturador interno que produz, então, mistura embatelada. Esse equipamento, então, dispõe de uma câmara de mistura e, com o auxílio da temperatura, as matrizes são amolecidas e são aí bem misturadas com o auxílio destes rotores desse equipamento. Bem, então, escolhendo o método de preparação adequado, vamos alcançar um sistema homogêneo, um sistema miscível e, assim, a combinação de propriedades desejada, porque vamos ter uma interação entre as fases, entre as matrizes poliméricas, uma interação favorável. Bem, então, como avaliar a miscibilidade dessas matrizes, dessas misturas poliméricas? Bem, nós temos dois critérios que podemos utilizar para avaliar o grau de miscibilidade dessas misturas: a transparência óptica e a temperatura de transição vítrea. De tal forma que uma mistura homogênea, um sistema homogêneo, vai apresentar uma transparência óptica por ser resultante de, então, uma mistura miscível. No entanto, este critério apresenta limitações para misturas constituídas por polímeros que tenham índice de refração muito próximo.
como, por exemplo, podemos citar a mistura entre poliestireno e policarbonato. Essas matrizes poliméricas apresentam índices de refração muito próximos. Bem, com isso, nós temos a formação de uma mistura transparente. Transparente, miscível. Não, transparente porque nós temos matrizes poliméricas com índice de refração próximos. Mas é um sistema heterogêneo, imiscível, no qual nós temos um prejuízo de propriedades. Como avaliar a miscibilidade pela TG? Se a mistura resultante de matrizes poliméricas apresenta um único valor de TG, temos uma mistura homogênea, sistema homogêneo. Mas, se a mistura apresenta mais de um valor de TG, temos um sistema heterogêneo e os valores dessas TGs próximos aí dos componentes de partida. Normalmente, mistura miscível apresenta uma combinação de propriedades. Transparência óptica, único valor de temperatura de transição vítrea e propriedades que são previstas pela regra da mistura. Mas podemos ter misturas parcialmente miscível e mistura imiscível. E aqui temos que entender o conceito de miscibilidade e compatibilidade. Miscibilidade é o sistema em que essas cadeias estão intimamente ligadas, misturadas. E uma mistura compatível é aquela na qual que até pode ser parcialmente miscível a imiscível. Desde que essa mistura vai ser compatível se houver uma interação entre os contornos destes polímeros, destas matrizes poliméricas. E as suas propriedades vão ser regidas pelo grau de interação desse contorno das fases. Bem, então, a mistura imiscível e incompatível resulta em um prejuízo de propriedades. Propriedades inferiores são obtidas. E, então, como melhorar, como ajustar as propriedades de uma mistura imiscível, incompatível? Isso vai ser alcançado por um agente compatibilizante, que é uma substância que vai ser adicionado a esse sistema com a função de promover a adesão interfacial entre estas fases, entre esses polímeros, entre os componentes da mistura. Como exemplo, nós temos então aqui o peróxido, que é usado como agente compatibilizante de misturas de poliolefinas, de polipropileno e polietileno.
O agente compatibilizante é essa molécula que tem uma massa molar baixa, inferior em relação, né, aí aos polímeros, e que tem que promover uma adesão entre essas fases. Como isso ocorre para o peróxido presente nessa mistura? Durante a preparação e a mistura desses dois polímeros, vai ser conduzida a decomposição térmica da ligação peróxido, gerando, então, radicais livres desse agente compatibilizante. A partir desses radicais livres do agente compatibilizante, no meio, no sistema, vai ocorrer, então, a abstração de um hidrogênio dessas cadeias, desses polímeros, para poder estabilizar, né, o radical livre formado do agente compatibilizante. Ao abstrair um hidrogênio da cadeia desses polímeros, nós vamos ter a formação de um macro radical. E tal como aconteceu para o radical livre formado do agente compatibilizante, esses macros radicais dessas cadeias, desses polímeros, vão serem estabilizados pela ligação química, pela combinação e formação da ligação química entre essas cadeias. Com isso, nós temos, então, a compatibilização desses polímeros nesse sistema. E, assim, vamos ter propriedades ajustadas desse sistema de acordo com as propriedades desses materiais de partida. Bem, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido aí convencê-los de que é interessante misturarmos estas matrizes para que possamos ter propriedades ajustadas de acordo com a aplicação, com a necessidade. Partimos, então, para a próxima etapa, que são os questionamentos e dúvidas de vocês. Bem, eu finalizo, então, essa apresentação dessa atividade, agradecendo a participação de todos, a organização da SIAC, a minha casa, né, a Escola de Química e também o Instituto de Macromoléculas. E de uma maneira especial, né, a professora Bluma, né, que então continua permitindo essa colaboração. E muito obrigada, uma boa tarde a todos.